Ibirapitanga. Lição 14 do Método Moderno de Tupi Antigo. Mocõe Igaruçu, Peaçava Cotã Ouro. Avai Igaruçupe, Cueia. Maíra Igaruçu. Ouro Ibirapitanga Arecá. Coriteim Ixuí Moçapur Maíra Semi. Ereiupe, Pá, Ayur. Marangotupe, Coelgaruçu, Solne. Oirã, Carioca Cotã, Oré Solne. Coir, Oré Ibirapitanga Potari. Oroi Potar, Peem, Ibirapitanga Mehinga Oreve. Acenon Cheirune. Ibirapitanga Potá, Maíra Iepotari. Coiroré, Ibirapitanga Potari, e Maíra Ixeve. Tiaçó, Ibirapitanga Mehinga Ixupé. Erimba Epe, Iepotari. Coiré, Iepotari. Oirã, Carioca Cotã, Oré Solne. Oiabo. Yandé, Poravikiriré, Maíra Cussé, Aruá Avé, Mehingue, Yandevine. Coir, Xerorive, Caacotã, Avaguatal, Ibirapitanga Potá, Coriteim, Avá, Ae Ibirarepiaque, O Ibirá Rave. Igaruçu Pupé, Avá Toputá Mouvi. Aeriré, Maíra, Carioca Cotã e Xol. Mocõe de Garuçu, duas caravelas, dois navios. Peaçava Cotã. Peaçava quer dizer porto. Cotã em direção. Mocõe Garuçu, Peaçava Cotã, Our. Avai Garuçupe, Cueia. Avai Garuçupe está perguntando de quem, de que homem é aquele navio, de que homem é aquela caravela. Cuei, aquela ou aqueles. Avai Garuçupe, Cueia, de quem são aqueles navios. Maíra Igaruçu, o dono aparece no início e o objeto possuído aparece depois. Maíra, o dono. Igaruçu, o objeto possuído, no caso, os navios. Os navios dos Maíras, ou navio dos franceses. Our Ibirapitanga Arecá. Our, vieram. Ibirapitanga, essa palavra é a junção de Ibirá, árvore, e pitanga, plutanga. Não confundir com pitanga, que é criança. Plutanga é uma cor avermelhada, rosada. Ibirapitanga, árvore avermelhada. Passou a ser conhecido como pau-brasil. Ecá quer dizer procurar ou buscar. É um verbo pluriforme. Então, como ele está procurando o pau-brasil, a palavra vai se iniciar com R. Ibirapitanga Recá. Esse R está relacionado com a palavra Ibirapitanga. Nesse caso, a palavra ecar, ela está no gerúndio, porque está indicando finalidade. Vieram pau-brasil para procurar. Vieram para procurar pau-brasil. Vieram para buscar pau-brasil. Então, como se termina com R, ecar, quando está no gerúndio, esse R desaparece. Our Ibirapitanga Recá. Vieram para buscar pau-brasil. Coriteim Ixuí Moçapur Maíra Semi.
Coritein quer dizer logo, rapidamente. Ishuí, deles. Ishuí, e está referindo-se ao navio. Shui está querendo dizer a origem, ou seja, rapidamente, do navio, Moçapur Maíra, 3 franceses, semi. Esse verbo sem está conjugado no modo indicativo circunstancial. Quando eu começo uma frase expressando uma circunstância, o verbo nessas frases vai ser conjugado no modo indicativo circunstancial. E como se conjuga? Simples. Se a palavra terminar em consoante, você acrescenta i no final. Se terminar em vogal, você acrescenta u no final. Então, Maíra semi. Os franceses saíram ou saem. Eu poderia dizer Maíra ou sem, nesse caso? Eu até poderia, daria para compreender, porém estaria gramaticalmente incorreto. Alguns exemplos de circunstâncias pode ser amanhã, ontem, hoje, na mata, na praia, no rio, rápido, devagar, cantando, dançando, para comer, para fazer. Ou seja, o gerúndio também é considerado uma circunstância. Também são consideradas circunstâncias as frases que começam com a pergunta. Por exemplo, avape, epe, que, quem, por quê, são exemplos de circunstâncias. Reparem que no modo indicativo normal, antes do verbo aparece o prefixo a, ere, o, oru, ya, p. E no modo indicativo circunstancial, antes do verbo aparece o pronome she, i, oré, yandé. A não ser que o verbo seja transitivo e peça um complemento. Aí, nesse caso, o complemento vem logo antes do verbo. Por exemplo, oré, jaguara, cutuque. Oré, nós, jaguara, a onça, cutuque, furamos. Nós, a onça, furamos ou nós furamos a onça. Por que é importante tentar utilizar esse modo? É porque um dos objetivos dos estudantes de Tupi Antigo é tentar se comunicar da forma mais próxima daquela que os índios se comunicavam antes da chegada dos portugueses. E na literatura em Tupi, do século XVI, XVII, o modo indicativo circunstancial e o modo gerúndio, ele era extremamente utilizado. Portanto, se a gente aplicar bem o gerúndio e o circunstancial, a gente está tentando utilizar a língua da forma mais pura possível e com menos influência da língua portuguesa. Repetindo, se terminar em vogal, acrescenta u, se terminar em consoante, acrescenta i. Sem vira semi. Maíra semi. Coritein Ishuí Moçapur Maíra semi. Logo, deles, 3 franceses saíram. Ereiupe, vieste, pá, ayur, sim, vim. Marangotupe, Queigaruçu, sol, né? Marangotu. Marangotu está perguntando em qual direção. Marangotu. Maran está junto com a palavra cotu, que quer dizer direção. Marangotu. Em qual direção? A palavra cotu, com K, vindo depois de uma vogal nasal, de maran, ela se transforma em NG. Marancoti se transforma em Marangotu. Em qual direção? Marangotupe.
Coelharuçu, sol, né? Aquela caravela, aquele navio, sol, né? Sol, né? É o verbo só. No modo indicativo circunstancial, terminou em vogal, acrescentou o U. Sol. Coelharuçu, sol. E por que ele foi para o modo indicativo circunstancial? Porque iniciou a frase com uma pergunta. Marangotupe, Coelharuçu, sol, né? No final, acrescentou-se a partícula ne e transformou toda a pergunta no futuro. Então, Marangotupe, Coelharuçu, sol, né? Em que direção aqueles navios irão? O Irã, carioca cotu, oré, sol, né? O Irã, amanhã, carioca cotu, em direção a Carioca, trata-se de uma aldeia. Oré, sol, né? Nós iremos. O Irã, que é a circunstância. Carioca cotu, oré, sol, né? Cohur, oré, udrapitan apotari. Cohur quer dizer agora. Indicou já uma circunstância. Oré, udrapitan, nós. Ubraputanga vai ser um objeto, um complemento da palavra potari, que é uma palavra transitiva. E nesse caso, do modo indicativo circunstancial, o complemento, o objeto, tem que vir imediatamente antes. Ubraputanga potari. Queremos pau-brasil. Correr, oré, Ubraputanga potari. Agora nós queremos para o Brasil. Oroipotar, PEM, Ubraputanga mehinga oreve. Oroipotar, queremos, modo indicativo. PEM, vocês, ou que vocês. Ubraputanga, para o Brasil. Mehinga, dar ou deem, oreb, oreb, a nós, ou para nós. Pem, ibirapitanga mehinga oreb, que vocês, o pau-brasil, deem a nós. Oroipotar, pem, ibirapitanga mehinga oreb. Asenon cheirune, ne no final, trata-se do futuro. Asenon. Enon quer dizer chamar. É uma palavra pluriforme. Vai começar com S porque está se referindo a uma terceira pessoa, que é Cheirum, meus companheiros. Asenon, chamo. Se eu chamo, chamo alguém. Quem? Cheirum, meus companheiros. Chamo meus companheiros. Ne quer dizer futuramente. Chamo meus companheiros futuramente ou chamarei meus companheiros. Udrapitan apotá, o pau-brasil querendo. A frase se iniciou com um modo gerúndio. Udrapitan apotá, querendo pau-brasil. Maíra iepotari. Iepotar, que significa chegar por rio ou por mar, se transforma em iepotari, no modo circunstancial. Udrapitan apotá, maíra iepotari. Cour, oré udrapitan apotari. Cour, agora. Oré, nós. Udrapitan apotari. Queremos pau-brasil. E Maíra e Cheve. E é o verbo dizer. Disse Maíra a nós. Então, repare que esse verbo dizer, é diferente de falar. Nhen. Em tupi, quem fala, fala para alguém, fala a alguém. E o verbo dizer, você tem que tentar dizer exatamente como a pessoa disse. Por exemplo, vou te matar amanhã, disse o meu inimigo.
Então, primeiro ele fala exatamente o que a pessoa disse e depois explica quem foi quem falou. No caso, meu inimigo. Esse verbo, portanto, ri, é um verbo muito importante de ser aprendido. Conhecer cada conjugação, porque trata-se de um verbo irregular. Ele é um verbo muito utilizado na língua tupi, porque em tupi não existe o discurso indireto. Você não interpreta o que a pessoa disse e fala com suas palavras. Não. Você tenta ao máximo possível reproduzir exatamente o que foi dito e então você explica quem foi quem falou. É uma citação direta, um discurso direto. É assim que os tupi contavam o que foi dito. E o que foi dito pelo francês a mim? Coir oré ibirapitan apotari rimarira e cheve. Agora nós queremos para o Brasil, disse-me os franceses, ou disse os franceses para mim. Tia só ibirapitanga mehenga e chupé. Tia só, vamos ibirapitanga mehenga para dar para o Brasil. Mehenga está no modo gerúndio. Ibirapitanga mehenga, dar para o Brasil. E chupé. E chupé para eles. Tia só ibirapitanga mehenga e chupé. Erinva epe e jepotari. Erinva e quer dizer ocasião, em algum momento. E o P, que vem depois, trata-se de uma pergunta. Erinva epe, em que ocasião? Quando? E, que quer dizer ele ou eles. Iepotari. Iepotar, chegar. Iepotari, chegou ou chegaram. Erinva epe e iepotari. Quando eles chegaram? Coiré e iepotari. Coir, agora. É uma partícula de realce. Algo que destaca, que chama a atenção. É uma pequena diferença eu dizer agora e agora mesmo. É algo que chama mais atenção. Coiré e iepotari. Agora mesmo eles chegaram. Oirã, carioca, cotu, oré, sol, né. Então, né no final, já sabemos que trata de um futuro. Oirã, amanhã, carioca, cotu, em direção à aldeia carioca, oré, sol, né. Nós vamos, nós iremos. Oirã, carioca, cotu, oré, sol, né. O diabo. O diabo é o verbo ri, dizer, ou ele disse, ou eles disseram, no modo gerúndio, ou seja, dizendo. Então, a frase quer dizer que agorinha eles chegaram dizendo: a aldeia carioca, amanhã nós iremos. Então, o diabo, por que o diabo está no modo gerúndio? Porque ele está complementando a frase anterior à citação, que é agora mesmo eles chegaram dizendo, só que esse dizendo ele só aparece em tupi depois de contar exatamente o que foi dito, que foi o que eles chegaram dizendo, contando essa história, que iriam amanhã em rumo a Carioca. Coiré e Jepotari. Oirã, carioca, cotu, oré, sol, né? O diabo. Ou seja, depois de uma citação, geralmente a citação termina com o verbo e, disse, ou o verbo dizer no gerúndio, o diabo, dizendo. Jandé porabucuriré, jandé porabucu. Porabucu quer dizer trabalho.
Yandé por adquiriré. Yandé por adquirir. Nosso trabalho. Por adquirir quer dizer trabalho. Riré quer dizer depois, após. Após aquilo que foi dito antes. Yandé por adquiriré. Após nosso trabalho, ou após nós trabalharmos, Maíra que se arumave meheng yandev ne. Então, ne no final já sabe que trata-se de algo que acontecerá no futuro. Maíra que se arumave. Os franceses que se significa facas. Facas. Arumave. Arumá significa espelhos. Que se arumave. Então, duas coisas. Que se arumave. Esse ave significa e ou mais. Os franceses, faca mais espelhos, ou faca e espelhos. Meheng está no modo circunstancial. Meheng, deu. Meheng, deu no modo circunstancial. E por que essa frase está no modo circunstancial? Porque ele já apresentou uma circunstância antes. A circunstância, depois de nós trabalharmos, Maíra que se arumave meheng yandev ne. Se você dar, tem que dar a alguém. E esse dar a alguém, ou dar para alguém, é expresso com a palavra yandev, para nós todos, nós inclusive. E ne coloca tudo para a frase para o futuro. Os franceses, facas e espelhos, nos dão futuramente. Ou, os franceses, facas e espelhos, nos darão para nós. Ou eu posso pensar como a ordem das palavras em tupi, em que o ne, o futuro, só aparece lá depois de toda a frase. Os franceses, facas e espelhos, nos deu para nós futuramente. Ou já traduzir colocando o verbo meheng no futuro, dizendo darão. Os franceses, facas e espelhos, darão para nós. Ko'ur, xeroriv. Ko'ur, agora. She, eu. Roriv. Oriv quer dizer contente. Trata-se de uma qualidade. Então, essa qualidade está no modo circunstancial. E também ressaltando que ela é uma palavra pluriforme. Como ela está relacionada à pessoa she, então a palavra vai iniciar com R. Roriv. Esse roriv vai ganhar um i, indicando que está no modo indicativo circunstancial. Então, ko'ur xeroriv. Eu tenho felicidade, eu tenho alegria. Ela também vai para o modo circunstancial, porque a frase se inicia com a palavra ko'ir. Ko'ir xeroriv. Algo que é muito importante ressaltar é que dá para a gente tentar fugir do modo indicativo circunstancial, de uma forma muito simples. Em vez de nós expressarmos a circunstância primeiro, no caso ko'ir, eu poderia expressar a circunstância depois do verbo, depois da qualidade. Então, em vez de eu falar ko'ir xeroriv, eu poderia dizer o contrário, xeroriv ko'ir. Desse modo, xeroriv ko'ir, esse roriv não teria o i referente ao modo circunstancial. Ka'akotu avaguatal. Ka'akotu em direção à mata, avaguatal. Nguatá andou. Nguatal andou no modo circunstancial. E qual é a circunstância? Ka'akotu em direção à mata.
Ka'akotu ava watal. Ibirapitan apotá. Ibirapitan apotá trata-se do gerúndio, indicando uma sequência de ações. Os índios caminham, querendo pau-brasil, para trocar por espelhos, estando contente por essa razão. Ou seja, a gente vai expressando ações. Nós podemos expressar uma vez no modo indicativo ou no modo circunstancial, e depois que a gente for adicionando mais e mais ações, a gente deve ir colocando essas ações no modo gerúndio. Ka'akotu avaguatal ibirapitan apotá. Korite'in ava ha'e ibirarepiaki. Korite'in, logo, agorinha. Ava, os índios. Ha'e ibirá, aquelas árvores. Esse ha'e pode significar ele, mas também pode ser um demonstrativo aquele. Aquele o quê? Ibirá. Ibirá repiaki. Epiak é um verbo pluriforme e significa ver. Quem vê, vê alguma coisa. O que ele está vendo agora? A ibirá, aquela árvore. Quem está vendo aquela árvore? Ava. Ava, o sujeito da ação, aparece primeiro. A ibirá é o objeto do verbo, é aquilo que está sendo visto. Está no modo indicativo circunstancial, porque a frase começa com korite'in, logo. Logo os índios veem aquelas árvores. Korite'in ava e ibirarepiaki. O ibirá have. O ibirá trata-se de um verbo no indicativo. O ibirá. Quem é que está praticando essa ação? Ele, ha'e. Só que ha'e está omitido. O ibirá have. O ibirá, esse ibirá é o objeto do verbo incorporado. Have. Have quer dizer cortar. Quem corta, corta alguma coisa. E o que corta? Ibirá. Esse verbo have, ele sempre aparece desse jeito, com o objeto incorporado no verbo. Eu não posso dizer o have ibirá, nem o yo have ibirá. Não posso fazer isso. Eu tenho que colocar já o objeto dentro do verbo. O ibirá have. Cortam as árvores. Ngaruçupupé ava toputá mouve. Ngaruçupupé, dentro do navio. Trata-se já de uma circunstância. Ngaruçupupé ava toputá. Toputá quer dizer toras ou pedaço de madeira. Pedaço de madeira é o quê? Um pedaço de uma árvore. Só que ela é uma palavra pluriforme. É um substantivo pluriforme. E por que ele recebe esse T? É porque eu digo que é uma tora, mas não estou dizendo tora de quê? Podia ser tora de uma árvore, tora de cajueiro, tora de maçaranduba, tora de ibirapitanga. Aí nesse caso, se eu fosse indicar o nome da árvore, aí eu deveria colocar na forma relacionada R. Aí seria, por exemplo, ibirapitangaropitá, que seria o quê? Um pedaço de pau-brasil. Ngaruçupupé avatoputá mouve. Mouve. Que palavra é essa? Mo. Mo é uma palavra muito comum em tupi. Às vezes, quando a palavra é muito pequena, ao invés de falar mo, se fala bo. E o que significa mo? Fazer uma ação. Qual a ação nesse caso? Mo uve. Uve
quer dizer deitar. Fazer estar estirado. Eu preciso dizer o que vai deixar estirado. Eu preciso de um complemento. E o complemento vem logo antes. Toputá, as toras de madeira. Toputá moube, fez deixar estirado as toras. Toputá moube. Então repare também que a palavra está no modo circunstancial. Lembra por quê? Igaruçu pupé, avá toputá moube. Então, quem deixou as toras de madeira estirada? Quem é o sujeito da ação? O avá, os índios. Aonde? Já falei antes. Igaruçu pupé. E o que ele fez? Toputá moube. Fez estar estirado as toras de madeira. Então, outra característica muito interessante da palavra mo é que ela é capaz de transformar qualquer verbo intransitivo, qualquer verbo que não precisa de complemento, ela transforma o verbo em transitivo, que precisa de um complemento que sempre vem antes dela. Por exemplo, vamos analisar a palavra sem, que quer dizer saiu. Saiu é um verbo intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento. Ixé, sem. Eu saí. Sem. Se eu colocar o mo na frente e dizer mo sem, quer dizer fazer sair, eu tenho que dizer quem eu vou fazer sair. Esse objeto vem geralmente antes. Mo sem, fazer sair. Cunhã, ai mo sem. A mulher, fiz ela sair. Note que, em muitos casos, esse mo na frente nos dá a possibilidade de construir várias palavras novas. Por exemplo, mo sem, fazer sair, é praticamente a mesma coisa do que expulsar. Então, como se diz expulsar em tupi? Mo sem, uma palavra construída a partir da palavra mo e um outro verbo, uma outra ação. Fazer sair é o mesmo que expulsar. Fez deitar as toras. Toputá moube quer dizer a mesma coisa que pôs as toras, colocou as toras deitadas. Então, Igaruçu pupé, avá toputá moube. Dentro do navio, os índios puseram deitadas as toras. A eriré, depois disso, já indicou uma circunstância. Maíra, carioca cotu, os franceses, em direção à aldeia carioca, Ixol. E quer dizer ele ou eles. Quem são eles? Os franceses. E os franceses fizeram o quê? Shol. E o que é isso? É o verbo só, que quer dizer ir, foram, vai. E por que esse só se transformou em xó? É porque depois da letra I, a palavra S se transforma em X. I, xol. E esse U no final é porque trata-se do modo indicativo circunstancial. A eriré, maíra, carioca cotu e xol. Eles foram. Vamos ler agora todo o texto mais uma vez. Mocõe Igaruçu, Peaçaba cotu our. Avai Igaruçupe, Cueia, Maíra Igaruçu. Our Ibirapitangarecá, Coriteim Ixuí, Moçapur Maíra Semi.
Erejupe, pá, ayur. Marangotupe, coelharuçu, sol, né? Oirã, carioca, cotu, oré, sol, né? Coir, oré, ibirapitanga, potari. Oroipotar, peen, ibirapitanga, mehenga, oreve. Acenões, cheirum, né? Ibirapitanga, potar, maíra, iepotari. Coir, oré, ibirapitanga, potari. E maíra, ixeve. Tia só, ibirapitanga, mehenga, ixupé. Erimva, epe, iepotari. Coiré, iepotari. Oirã, carioca, cotu, oré, sol, né? O diabo. Jandé, poravucuriré. Maíra, cussé, arumá, avé. Mehengue, jandeve, né? Coir, xerorive. Caacotu, ravaguatal. Ibirapitanga, potá. Coriteim, avá. Aê, ibirá, repiaque. O ibirá, rave. Igaruçu, pupé. Avá, toputá, mouve. Rairiré, maíra, carioca, cotu, ixol.